Estamos entrando. E aí, galera, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta agora para bater um bate-papo. Eita, que agora o negócio travou. Bater um papo sobre quadrinhos nacionais e latinos. E eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas. E como já é de costume, eu vou deixar eles se apresentarem para a gente poder trocar essa ideia. Começando por você, Rodrigo. Fale sobre você. E aí, Breno, obrigado, cara, viu? Obrigado, Breno, obrigado, Sana, pelo convite. Meu nome é Rodrigo Passo Largo, sou escritor, sou um fuleiragem e, assim, já me sinto em casa quando o Sana me chama. E vamos aí, vamos bater papo sobre quadrinhos, né? Quadrinhos aqui da nossa terra, se expandindo até a América Latina. E você, Ítalo, faça as honras. Opa, tudo bem? Eu me chamo Ítalo, eu sou quadrinista e desenhista freelancer. Estou aí mais ou menos uns 4 anos estudando quadrinho como objeto de estudo. E vamos lá, né? Em breve, quem sabe, se tudo der certo, estamos lançando o primeiro quadrinho aí, 2021, se tudo der certo. Eu e Ítalo, viu? Ó, lembrando que não é Verdade. Produções próprias de cada um ou é só uma coisa meio... Não, tudo junto e misturado, amancebado. Junto e misturado? É. A gente pode ter algum spoiler de primeira mão aqui no evento? Pode. Será que pode, hein, Ídolo? Quer falar aí sobre o projeto, Rodrigo? O contrato vai permite? ser... O jurídico não vai enlouquecer? O jurídico... Cara, vai ser um quadrinho de terror e horror, certo? E ele vai ter uma pegada bem nossa, uma identidade bem cearense. A gente quer passar isso pra galera, sabe? Vai ser um quadrinho de horror, de terror e com muitas características e identidades nordestinas, sabe? Não é todo que eu tô aqui já comendo umas mexericazinhas aqui, ó. Fazendo referência aqui, ó. Pra quem a gente for de fora da nossa região e não sabe o que é mexerica, é a bergamota de vocês. Ou a tangerina, né? Ou a tangerina. Mas Pois vamos lá, cara. Começar esse papo querendo saber em que momento... Porque, assim, para a pessoa passar a ter vontade de escrever, a criar quadrinhos, ela precisa, em algum momento, ter sido fisgada pelo bichinho da criação. Em que momento vocês passaram a consumir quadrinhos e se tornar meio que um lema de vida para vocês? Assim, tipo, caralho, eu gosto disso aqui. Vou deixar o Ítalo agora começar agora. Bem, eu acho que, como todo mundo, é meio chover no molhado falar que começou a ler quadrinhos com Maurício de Souza, né? Mas nisso a gente vai para super-heróis. Eu via o meu irmão, ele colecionava muito quadrinhos, e desde pequeno eu tenho essa tendência a desenhar. Acabei parando devido à época da faculdade, a gente vai crescendo, vai fazendo outras coisas, né? E nisso acabei me formando em TI, a área nada a ver, e nisso acabei abandonando o desenho. Porém, faz mais ou menos 4 anos, eu voltei, 4 a 5 anos, eu voltei a desenhar até como uma forma de terapia, digamos assim, né? E eu acho que tá até vendo como a Blenda estava falando, nessa época que a gente precisa da arte. A arte ajuda muita gente, né? E isso foi nessa época que eu me interessei no desenho de novo, que eu conheci o estúdio Daniel Brandão, aqui em Fortaleza, e comecei a estudar a sério, estudar desenho, curso de quadrinhos, fiz curso de aquarela também lá com a Juliana Rabelo, e desde então eu continuei estudando mais, e quando foi ano passado, mais ou menos, em 2018 para 2019, eu juntei um dinheiro, larguei meu emprego na área de TI, e fiz a loucura de ir para São Paulo estudar quadrinhos na Quanta Academia de Artes, que talvez as pessoas não saibam, mas é o maior, digamos, polo assim, de estudo de quadrinhos, né? A antiga fábrica de quadrinhos, e lá eu fiz curso de quadrinhos novamente, também lá, com o professor Otávio Cariello, fiz curso de aquarela com o Brão, que são pessoas que eu respeito demais na área do quadrinho nacional,
E também fiz o curso de desenho com o Ronaldo Barata, também é outra pessoa sensacional. E é isso. Nisso, eu ia ficar lá, fazer mais alguns cursos durante esse ano, lá em São Paulo, mas aí devido à pandemia eu acabei voltando e aproveitei a quarentena, fazendo usei esse tempo extra da quarentena, né, de isolamento social, e estou trabalhando numa websérie que eu pretendo lançar próximo ano via Instagram. Esse é um projeto autoral meu, fora o quadrinho terror que vai ser lançado junto com o Rodrigo, que a gente vai fazer. Então, basicamente é isso. Acho que eu resumi um pouco da minha trajetória nesses últimos 4, 5 anos como desenhista. E você, Passo Largo? Cara, assim, eu sempre fui um grande amante da leitura, né? Então, sempre li muito literatura, quadrinhos. Eu sou da vertente de que, já de antemão, né, que literatura e quadrinhos são linguagens diferentes, sabe? Sim. Então, então, para entender um pouco mais os quadrinhos, para entender um pouco mais as técnicas, a narrativa, eu procurei estudar e foi até eu conheci o Ítalo no curso de quadrinhos do Daniel. Tinha feito o primeiro curso de quadrinhos, depois eu e o Miguel, que é coordenador do estúdio do Daniel Brandão, a gente mandou a proposta para o Daniel para fazer o curso, em vez de ser de 6 meses, ser um curso de 1 ano, curso estendido. E aí foi quando eu conheci o Ítalo, foi um ano muito produtivo da gente, foi muito legal. E eu comecei a perceber realmente o quadrinho como uma peça artística mesmo, sabe? Sair um pouco mais do escapismo também como uma oportunidade de contar histórias. Ao mesmo tempo, entender que o quadrinho, ele assim como qualquer arte, ele também faz esse recorte local, por isso que ele também é universal. E eu luto muito para que o quadrinho ele seja visto como seja encarado realmente como arte, tal como o cinema, tal como a literatura. Então, é uma coisa que a gente sempre faz, eu e o Ítalo, que é trazer a discussão do quadrinho mesmo, do quadrinho como crítica. Porque a gente percebe que você tem críticos literários, você tem críticos de cinema, mas você não tem, por exemplo, o crítico de quadrinhos, entende? Você pode até ter, mas você percebe que a nuance disso não é vista, por exemplo, como nas revistas, onde tem os demais críticos de arte, e você não vê muitas vezes o quadrinho. Às vezes a pessoa coloca como uma coisa à parte. Então, a gente tentar tirar um pouco esse estigma de que o quadrinho ele só pode ser feito para certos tipos de coisa. Então, foi dessa necessidade que eu vi, sabe, cara, de tentar ver o quadrinho como amplitude mesmo. Eu acho que é muito... A gente... Rapidinho, 2 observações. Galera de casa, quando vocês me virando um pouco de lado, é porque eu tô conversando com o pessoal e falando com a produção ao mesmo tempo, tá certo? É o que acontece quando a gente trabalha à distância do nosso estúdio, respeitando a OMS. E segundo, outra pessoa chegou na conversa, que é o Gustavo, e quem sabe faz ao vivo. Então, Gustavo, aproveitando o gancho do momento, se apresenta pro pessoal de casa, diga quem é você e vamos lá. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu me chamo Gustavo, tenho 29 anos. Sou um leitor de quadrinhos mais alternativos, independentes, que é o que eu mais gosto recentemente, mas quando pequeno eu estava ali pela Turma da Mônica, né? Figurando por ali. Nunca fui muito leitor de heróis, sou bem perdido nessa questão, mas é isso, galera. E tem uma página no Instagram chamada Quadrinhos do Batera. E é um prazer estar com vocês aqui, gente. Boa noite. A gente agradece a sua participação. E aproveitando o gancho dos meninos que já falaram sobre essa narrativa e essa importância da gente dar um olhar um pouco mais com carinho para os quadrinhos, eu acho que durante muito tempo a gente ficou preso de que quadrinhos era coisa infantil. Quadrinhos eram histórias para crianças e a gente não passava disso. E em algum momento deve ter rolado alguma chave, e eu acho que também isso vem muito pelo nosso consumo de produções de fora, nosso contato com essa vontade de criar coisas nossas com as nossas referências.
Vocês, essa visão que estão vendo esse mercado cada vez mais crescer, qual é a visão de vocês sobre isso, sobre esse modo geral? Ei, quem quer começar aí? Posso começar, então? Falar? Pode, Rocha. Vamos lá. Assim, eu acho que existe um pensamento talvez um pouco errôneo, por falta de informação das pessoas, de limitar o quadrinho nacional somente a Maurício e Ziraldo, né? Claro, são duas pessoas que levaram o expoente do quadrinho nacional para as grandes massas, tanto que todo mundo hoje em dia começou a ler quadrinho graças ao quê? Maurício de Souza, né? Porém, o que as poucas pessoas não sabem é que o Brasil ele tem uma produção de quadrinhos muito antiga, inclusive levando isso até para os anos 1800, 1860, mais ou menos, com Ângelo Agostini, que é até mesmo antes do Yellow Kid, tipo, quando as pessoas falam de o quadrinho moderno foi inventado com Yellow Kid no começo dos anos 1900 para americano, tal. Mas, na verdade, o Ângelo Agostini já fazia quadrinhos antes disso, né? A humanidade já fazia quadrinhos, se você levar em conta os desenhos pictóricos e cavernas, desenhos astecas que mostravam as histórias deles, artes sacras em formato de quadros sequenciais em algumas capelas de igrejas medievais, mas como quadrinho medieval a gente considera o Yellow Kid, né? Mas como que eu quero chegar com isso é que o Brasil já fazia quadrinhos antes mesmo até do tal pai do quadrinho moderno. E fora isso, a gente teve também nos anos 40 uma grande gama com a febre dos quadrinhos de terror, né? Junto, levando também, porque assim, aqui no Brasil se faz muito, acho que sempre as pessoas vão olhando para o mundo e fazendo as coisas, né? Assim como lá nos Estados Unidos estava tendo o boom de quadrinhos de terror da SC Comics, aqui no Brasil a gente também teve um polo muito grande de quadrinhos de terror também, nessa época. E, inclusive, também deu toda uma polêmica do Comics Code Authority do Brasil, quer dizer, que teve nos Estados Unidos, né, sobre os quadrinhos de terror, sobre eles serem nocivos, teoricamente, e chegou aqui ao ponto das pessoas começarem também a caçar o quadrinho de terror. Foi nessa época também, mais ou menos 1950, que a gente teve também os catecismos do Carlos Zéfiro, né, quadrinhos eróticos, feitos aqui no Brasil também. E eu acho que isso mostra um pouco de como, muito antes de Maurício de Souza e Ziraldo, a gente já tinha um polo bem diversificado de quadrinhos. Quer tomar as rédeas, Rodrigo, aí? Continuar aí? Se eu for lhe contrariar aqui, rapaz, eu vou perder o desenhista do meu... Que é isso, rapaz? Vou perder o desenhista. Estamos aqui para polemizar, meu amigo. Estamos aqui para polemizar. Não, mano. Tá difícil, mas que o roteirista tem que fazer para poder conseguir um desenhista tem a Zé, mas eu concordo com você, não, eu acho que... E assim, a gente também tem que entender que, por exemplo, aqui mesmo no Ceará, nós temos grandes pessoas que iniciaram movimentos de quadrinhos. Você vê pela própria tríade, né, ali do Daniel Brandão, o JJ e o Geraldo Borges, né? São 3 dragões ali, né, que vieram, que são alunos do Jesuíno, né, que é diz que é o grande dragão dourado dos quadrinhos aqui, que criou a oficina de quadrinhos da UFC. E você tem essas pessoas que são expoentes aqui da cidade e que continuam e que ainda estão produzindo, estão ensinando para as pessoas também. O JJ muito presente nas redes sociais, sempre fazendo trabalhos. O Daniel Brandão com o estúdio sempre na ativa, é um dos maiores estúdios aqui do Brasil, e o Ítalo não tá de prova, porque o Ítalo já rodou tanto no curso do Daniel quanto num dos mais conhecidos cursos do Brasil. E o Geraldo, que está fazendo também, faz tanto autoral quanto também o mercado norte-americano, né? Então, você tem 3 caras aqui do Ceará, né? Eu não sei se o Geraldo eu acho que o Geraldo é do Ceará, que morava no Rio Grande do Norte, se não me engano. E aí você tem essas pessoas realmente aqui também, que são pessoas que, por exemplo, estão na ativa e fazem outras gerações de quadrinhos acontecerem aqui. A gente também deve muito essas pessoas, né?
E a nova geração tá chegando aí com tudo. Você vê que hoje que a própria Brenda Maria ganhando HQ Ana Mix, Maria, né? sim. Tanta gente aí certeza. batendo o pé e dizendo assim, ó, aqui o Ceará também é um polo produtivo, eu tô aqui e eu posso fazer quadrinho para o mundo todo, né? O Ítalo tá de prova aí também, isso aí. Então eu acho isso Vocês muito... dois também estão aí de prova, né? Pois Venhamos e é, então convenhamos. estamos aqui para poder falar sobre isso, debater sobre isso, porque e a gente tentar fazer com que essa mídia seja reconhecida com a nossa identidade, entende? Com a nossa identidade, sabe? Eu acho que é por isso, eu acho que quando a gente chama o tema aqui de quadrinhos nacionais, latinos, independentes, né? A gente está à busca assim de identidades que muitas vezes a gente perde quando a gente é engolido por esse mercado norte-americano, que é um mercado predatório, é um mercado bacana. Eu gosto dos heróis. Oh, o show de fantasia foi do Doutor Estranho ali no shopping ali, rapaz. É doido. Tony Stark, né? Tony Stark do órbita. De Tony Stark foi com o Tony Stark pro órbita. Tony Stark pro órbita. Oh, Com Deus. champanhe e tudo. Mas aquele dia, meu Deus. Mas assim, cara, mas assim, a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é a gente dominar a coisa, uma coisa é eu comprar uma HQ dessa e curtir uma HQ dessa, e outra coisa é ela me comprar, entende? Sim. Então, Sim, com certeza. a gente toma muito cuidado. Então, quando a gente vê que esse mercado é um pouco mais predatório, a gente tem um pouco mais de facilidade de ser tragado, a gente tem que olhar um pouco mais para essa nossa identidade. E a gente joga isso muito no quadrinho. O que é que nós somos, né? Nós somos brasileiros, nordestinos, cearenses, nós somos latino-americanos. O que é que eu não consigo observar de identidade cultural daquilo que eu consumo, né? Será que isso aqui realmente me representa, né? Então... Eu acho que acontece muito isso hoje em dia, dentro dessa expansão dos quadrinhos, é realmente essa questão do eu me vejo naquela tirinha, eu me vejo, eu entendo a referência, eu entendo qual é a brincadeira que aquelas palavras estão fazendo, eu entendo aquela situação, porque, querendo ou não, é vivência. Eu falo muito quando eu falo de cinema, quando eu falo de série, que assim como o cinema, assim como a sociedade molda o que o cinema, o que tem na tela do cinema, o que a gente tem na tela da TV, a tela da TV e do cinema também molda a sociedade no todo. Então, eu acho que essa vontade de produzir quadrinhos mais nacionais, quadrinhos mais regionais, vem justamente nesse momento que a gente tem de afirmação cultural. Não, tipo, não, eu também sei produzir histórias, também quero contar histórias, mas partindo de um ponto de vista que me representa, que é meu. Claro, concordo totalmente. Eu acho que tem temáticas nossas, que precisam ganhar o mundo, que até agora não ganharam. Ganha uma vez ali, outra acolá, mas agora, que ganhar... Posso levantar uma polemizada nesse assunto? Vai, bichão. Jogar a bola? Vai, bichão, vai, bichão. Vamos lá, eu tô para isso, né? Eu acho o seguinte, que se você quer fazer um quadrinho, alguma obra, um curta, que envolva regionalidade, você faça porque queira, porque você quer mostrar a sua cultura. E não como algumas obras que eu tenho visto, talvez são feitas com tentativa de ganhar editais e acabam inserindo de forma, como posso dizer, que você percebe que aquilo poderia ser, que o elemento regional poderia ser retirado sobre a superfície e não faria efeito nenhum, não é? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também. Você quer fazer, faça, mas faça porque você quer ver essa cultura sendo disseminada. Acho que é por isso que é importante o lance da identidade, porque quando você realmente entende a identidade daquilo que você está propondo, a coisa sai naturalmente. Ela solta, ela vai. Eu concordo com o Ítalo, viu? Tem histórias em quadrinhos que são assim, tipo, que vêm com a proposta mesmo e são forçadas. São forçadas. Eu tenho histórias, por exemplo... Eu tenho histórias que ganharam HQ Mix que eu realmente digo assim, não, cara, como é que isso aqui ganhou? Acho que existe sabe? Eu bato muito no pé de muitas coisas. Eu vou polemizar, porque eu gosto de polemizar também. Viu? Eu não gosto. Eu estou com inveja. Eu estou com inveja porque só o Ítalo está polemizando. Eu não estou polemizando. Porra, é essa? Nossa, lá. Não, mas, por exemplo,
Eu não achei, eu fui nas minhas redes sociais, coloquei lá, não sei o quê, que eu não achei justo a premiação do Rosa Medalha Engenho do Jefferson Costa. Não Eita, gosto. meu amigo. Eita, E porra. se ele Agora tiver Esse eu não li ainda, não. Se ele estiver escutando, que me perdoe, mas eu não concordo, não, sabe? Eu acho que ele é um ótimo desenhista, eu acho legal, mas assim, a obra ele é uma em pessoa si... gente boa, viu? Eu já me esbarrei com ele em alguns eventos lá. Deve ser Cara, é gente fina mesmo. Eu sou gente 10 anos. boa e já errei pra caramba, mano. Eu sou gente boa e já errei pra caramba. Eu sou gente boa, vocês ainda são meus amigos, entende? Mas aí, no caso do Rosa Medalha Engenho, não foi um erro proposital, né? Às vezes é uma coisa como se talvez um racismo regionalista, sei lá se isso pode ser chamado embutido, que você tem às vezes. Mas acontece aqui também. Mas acontece, tem quadrinho daqui, tem a quadrinho daqui, cara, tem quadrinho daqui. Por exemplo, o Lâmina Azulada do Rafael e do Luiz, se eles estiverem escutando também, me perdoe, também comete o mesmo erro de preconceito regional com preconceito linguístico nordestino, aonde que eu sou contra, eu realmente sou contra, quem é a favor, beleza, mas, por exemplo, para retratar um nordestino falando, eu tenho que falar errado. Eu tenho que falar nós vai, eu tenho que escrever errado, mas quando eu vou falar de um nordestino, se eu falar de um cara de outro local, ou então uma pessoa de uma classe social mais alta, ou sei lá, de um paulista, alguma coisa, aí eu escrevo certo, mas toda vez que eu quero falar de um nordestino, eu tenho que falar, poxa, aí eu vou pegar o que Suassuna falava. Ninguém fala Jesus, cruz, luz. Todo mundo fala Jesus, cruz, luz. Tem uma palavra que todo mundo bota um N de navio, ninguém percebe, que é a palavra muito. Ninguém fala muito. Todo mundo fala muito. Mas quando a gente vai escrever, existe um acordo. Quer dizer o seguinte, olha, Ítalo, Breno, Gustavo, nós todos falamos diferentes. Mas na hora de escrever, vamos fazer aqui um acordo. Um acordo e a gente escreve desse jeito, tá certo? Tá certo. Beleza. E aí, por exemplo, até agora eu não vi uma HQ, por exemplo, carioca, onde as palavras terminam com X no final. Sim. Porque não acho certo retratar um carioca falando chiado em nenhum momento, sabe? Eu acho que quando vai para o audiovisual, tudo bem, é outra coisa. Eu estou falando com fonético, mas quando eu estou falando de escrita, a gente tem um acordo. E por que eu quebro o acordo com os nordestinos e eu não quebro o acordo com os demais? Por que eu tenho que falar? E eu estou falando, não é só dessas obras, não. Eu boto até o Maurício de Souza no meio. Eu também não concordo com a maneira do Chico Bento. Entende? Da maneira de falar do Chico Bento. Porque quando você quebra com um e não quebra com o outro, eu acho que realmente isso aí é um preconceito linguístico que eu mesmo já cometi. E a gente não se toca. Então, por que eu faço isso? Não existe mas o nordestino ele tem a sua peculiaridade. Sim, mas em nenhum momento o nordestino fala arcaico. Ele não fala errado. Quando a gente fala frecha, e alguns locais falam frechas, é porque do galego é frecha. Mas em nenhum momento eu vejo uma HQ querendo explicar por que se o nordestino fala frecha, porque ele tem uma raiz galega ali. Então, tem HQs aqui que cometem esse erro, que eu acho que é um erro, quem não achar, beleza, mas assim, e HQs de outros locais que, quando vão retratar da nossa identidade, não tem outra característica que não seja botar esse errado. E para mim, eu vejo que é um preconceito linguístico, sabe? Eu combato isso. Não, e é importante pontuar, sem querer cortar alguém, querer pontuar essa situação, porque realmente quando você pontuou sobre isso é correto, sabe? Porque quando a gente realmente pega uma situação tipo o Chico Bento da Turma da Mônica e coloca só porque ele é um rapaz do interior, que ele fala errado propositalmente e coloca a Turma da Mônica, o pessoal do bairro do Limoeiro, falando corretamente, você, querendo ou não, planta uma ideia para milhões de consumidores que o pessoal da roça é um pessoal que não tem tanto aprendizagem, não tem tanto sabedoria. Correto. E não é uma grande verdade, sabe? Durante muito tempo teve uma época mas não reflete mais a atual conjuntura da sociedade. Prossiga. Sim. Concordo, é isso mesmo. Eu ia aproveitar para comentar o que vocês já falaram um pouco antes, né? A gente está num momento de produção nacional muito grande, de quadrinhos muito grande mesmo.
eu tenho buscado cada vez mais conhecer artistas mais independentes, assim, no caso, né, como vocês aí bem citam, né, vocês estão aí no processo de produção. Como vocês tocaram no assunto aí, tem muita coisa que realmente é bem descartável, assim, e vocês trouxeram 2 exemplos que eu não li ainda, nem o do Jefferson e nem, né, o do pessoal daqui, Rafael e Luiz. Mas eu queria saber, já que vocês estão polemizando aí, qual que é a opinião de vocês sobre o Bando de Dois? O Band 2, eu gosto muito da HQ do Band 2, mas eu não curto o preconceito linguístico quando ele quebra, sabe? E é nítido, parece muito com a adaptação do Jefferson? Canudos. Não do certo, Canudos. Também certo, do Jefferson, certo. também do Jefferson. É que eu não li o do Jefferson ainda, fiquei na dúvida se era isso também. Mas eu, particularmente, eu não curto isso, entende? É uma coisa que eu não curto. Em nenhum momento eu obrigo ninguém a deixar de consumir. Pelo contrário, por exemplo, quando a HQ Rosa Medalha em Gênio ganhou melhor desenhista, eu achei, cara, os desenhos são incríveis. O fluxo de leitura daquele quadrinho, ele é incrível. O Jefferson, em nenhum momento, e esses autores, eles perdem seu talento em nenhum momento, não. Só que é uma característica que eu não tenho apreço por isso, entende? Mas em nenhum momento eu chego assim, ei, cara, não compra essa HQ, não. Ei, cara, não faz isso aqui, não. Ei, cara, não, em nenhum momento não. A peculiaridade minha, eu vejo... Por quê? Porque eu vejo a mídia também como uma mídia que ela pode ser criticada, que ela deve ser criticada, ela como arte também é um recorte da sociedade, e se eu vejo a sociedade dessa maneira e me baso dessa maneira, eu tenho que me expressar. E eu expresso minha crítica de preconceito linguístico, por exemplo, através, isso eu estou falando da escrita, viu? Estou falando da escrita. Eu coloco ela em prática através dos quadrinhos. Então, concordando ou discordando, você vê que um quadrinho é um elemento que você utiliza para jogar essa crítica no espaço da sociedade. Então, assim, que seja feito com coisas que eu mesmo posso discordar, mas que seja feito de uma maneira que a gente pode discutir a sociedade através de quadrinhos também. E a nossa sociedade através de quadrinhos. Sabe? Então, esse negócio é uma coisa que eu pego muito, essa questão do regionalismo, porque eu já vi, por exemplo, muitos quadrinhos em que você, por exemplo, você não precisa quebrar os acordos que são feitos em comum, né, para isso. Essa é uma coisa que me pega muito. Foi por isso que eu quis entrar em contato com isso. Em muitos países já passaram por isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, com filmes, ou A Canção do Sul, que é um filme da Disney, que a Disney tenta esconder demais aquele filme, né? Porque é um filme que tem uma carga de preconceito, até para a época, enorme. Ele começa errado e termina mais errado ainda. Demais. E aí ele retrata... E você vê que a questão da escrita lá, você pega legendado, você vê a escrita e a língua, a maneira falada. Eles arrocham tanto um nó da fala do negro, que você não sabe se é escravizado, mas se for escravizado, ele é um escravo feliz, porque ele tá feliz de servir ao seu dono, né? Coisa ridícula. E você observa que eles colocam uma pronúncia quase caricata, né? Que existe sim suas peculiaridades, isso é inegável, mas e até na hora da escrita, um negócio assim sabe, é bélico, assim, de estourar a boca do balão. E a gente, às vezes, reproduz isso em menores escalas e nós não percebemos. Então, do mesmo jeito que algumas pessoas me deram toque e foram me ensinando também isso aí, eu também tento passar para algumas outras pessoas. Mas em nenhum momento, assim, é uma peculiaridade minha. Eu acho que quando a gente vê quando a gente está falando de identidade, quadrinhos e identidade, a gente tem que estar falando sobre aquilo que a gente percebe do que se é identidade, né? E do que se se sente representado ou não. E cada um vai colocando aquilo ali. Do mesmo jeito que a gente diz que nós somos latinos. O Brasil é o país que eu acho que deve se achar menos latino. Eu acredito porque acha que é o menos hispânico, que não tem nada a ver. Nós somos um país que não falamos, né? Um derivado do espanhol,
sim o português, e aí eu acho que é por isso faz com que a gente não se sinta latino, né? E, por exemplo, que quando... E aí, em alguns momentos, a gente percebe que a gente é latino, quando morre um Maradona da vida, né? E a gente se sensibiliza pelo Hermando do lado, né? E aí a gente começa a perceber. E quando você pega obras, por exemplo, como o Brecht, né? Como o Trilo e tal, e a gente vê que nós também somos latinos, como os argentinos, como os colombianos, como os venezuelanos, né? E por aí mais. E essa galera tem produção de quadrinho, tem suas peculiaridades e a gente também tem semelhanças com eles. Tem coisas que eu vejo nos quadrinhos do Brecht, em várias fases, por exemplo, que me lembram muitas coisas do Daniel Brandão, sabe? E não é rasgando, não é rasgando seda pro Daniel, não, porque o babão da sala era o Ítalo, né? Não era eu, não. O babão da sala era o Ítalo, toda vez que chegava era a maçãzinha pro Daniel. Toma aqui, professor. Professor, tirei 10. Aí, e eu pensei, poxa, cara, você percebe, ó, eu não lia Brecht, um baita autor argentino, li, adorei, amei, assim, conheci esse ano e está entre os meus top 5 de autores. E quando eu peguei a obra do Brecht, eu lembrei dos meus professores brasileiros. Mas por que eu lembrei dos meus professores brasileiros? A minha carga de quadrinho fez com que eu observasse isso. Então, a partir daí isso, e ver uma reflexão sobre isso, sabe? É importante a gente observar isso, entre erros e acertos, a gente vai observando e vai trilhando, né? Vou aproveitar teu gancho aí, Rodrigo, para a gente já ir puxando para o final da nossa live, desse bate-papo. Quadrinhos que vocês indicariam, sejam eles regionais, nacionais, latinos, para a galera de casa que quiser adentrar um pouco mais nesse mercado e sair um pouco mais dessa saturação americana que a gente vive dentro do nosso mercado nacional. O que vocês indicariam? Arrocha aí, vocês aí. Quer começar, Gustavo? Vou começar, gente, com licença. Só complementando uma coisa que Rodrigo trouxe, essa questão do Brecht, né, do Westerheld, Solano Lopes, essa galera da produção argentina aí, né, o Trilho. Isso, ter conhecido essa galera mais esse ano, me leva a ler os brasileiros, Colin, né, Shimamoto, tá me instigando a ler essa galera, buscar ler essa galera, assim, coisa que eu nunca li, ou li uma outra, sabe? Mas, enfim, para não situar aqui. Gente, eu sou muito consumidor de vários produtos de editoras Mino, Veneta, SESI, essa galera que traz muita coisa daqui, né, tanto de fora como daqui, mas hoje eu vou indicar coisas diferentes. Eu vou indicar duas editoras que eu gosto muito, que são a Escória Comics e a Pé de Cabra, que a Pé de Cabra é de Curitiba, a Escória de São Paulo, que é uma galera que está quebrando ali, indo para o outro lado, indo pelo lado ali do mais underground, né? Ali você vai ter desde histórias que flertam com o absurdo, com o escatológico, enfim, é uma galera que trabalha uma coisa bem mais pesada, bem diferente, mas que tem me atraído. Eu acho que tem um público aí que se interessaria, né? Massa. Além dos quadrinhos aí, né, como a gente sabe, o Chico, enfim, uma galera que manda bem pra caralho. Mas é isso, gente. E aí, Ítalo, aí, vai. Fala do teu grampá aí, do grampá, vai. Galera, eu vou aproveitar esse momento de indicação para fazer uma grande crítica também à nossa produção nacional, que é a seguinte: como a gente quer alcançar novo público, fazer que o quadrinho independente seja conhecido, se a gente não cultiva novos leitores? E eu digo isso no sentido de fazer quadrinhos para infanto-juvenis, não é? Quando a gente fala de quadrinhos sendo feitos autorais, a gente vê mais quadrinhos para adultos, pessoas que já estão inseridas no meio consumidor. E é muito por isso que não é porque foi meu professor lá na Quanta Academia de Artes, não, tá? Mas isso aqui é muito sensacional para você apresentar para uma criança, para um primo, um priminho, para iniciar nas aventuras dos quadrinhos sem ser Maurício de Souza.
porque é um quadrinho infantil, muito engraçado, muito legal. E é o Sobrenatural Social Clube, isso, do Ronaldo Barata. São 3 volumes, cara, que gostosura de ler, cara. Esse aqui é muito bom, e eu fico cobrando o Barata direto, cadê o volume 4? Cobrava todo dia na aula, porque isso aqui é muito bom, é sério, galera, leiam, tá? Massa, e agora, aproveitando aqui que a gente está falando sobre quadrinhos latino-americanos, falar um pouco dos nossos hermanos, né, argentinos, que é os quadrinhos do Salvador Sanz, são lançados aqui pela Zarabatana Books. Esse cara é o cara. Putz, grito. Eu ia falar uma palavra, mas você viu, né? Meu amigo, aí você pegou pesado, hein? Cara, a arte desse cara. Vou abrir aqui um aqui pra mostrar. Não, peraí. Rasga. O pai ficou doido, peraí. A arte desse filho da puta. Agora falei. Cara, ele faz uma arte. Cara, eu não. Cada página do cara é muito foda. Salvador e esse quadrinho especificamente dele é o melhor que eu acho. É uma história fechada. E, cara, é de explodir a cabeça, só falo isso. Leiam, muito bom. Salvador Sanz, recomendadíssimo. Zarabatana tem feito belo trabalho, né? Trazendo coisa dele. Exato, eles estão lançando também a série mais nova dele, que é o Esqueleto, né? Que é uma aventura meio Walking Dead, de zumbis e tal, e, cara, escatológico, sangue, tripa, quem gosta dessas paradas aí, é muito legal, deu conferida. Safado, tu não me fala que tem essas coisas, né, pra pegar emprestado. Te prestava, mas escondendo ouro, eu passo largo. Olha, eu tenho umas indicações, assim. As minhas indicações, a primeira, também vou rasgar cedo também, porque todo mundo tá babando professor, tem que babar professor também. Né? Não, é brincadeira. Mas assim, a gente manter a leitura de quadrinho com aquela tradição que a gente tem da leitura de quadrinho de jornal, de tirinha, né? Que tantas pessoas como o Maurício também já teve, né? Ziraldo também, tantos outros, né? Laerte. A gente tem as tirinhas da Liz, que todo dia está no Povo, então é muito legal que hoje você pode ler digitalmente e você pode ler pegando aquele jornalzão, né? Então você percebe que essa tradição do quadrinho com o jornal, né? Ainda continua viva e continua com a gente. A gente tem aqui personagens daqui. Eu também eu indico qualquer coisa do Brecht, porque eu conheci esse ano esse autor. E para mim ele é um cara incrível. O pai, o filho é bom, mas acho que nem tanto. Mas o pai é incrível. Qualquer coisa do Brecht que você vai ler, informe sobre cegos, qualquer coisa. O pessoal da Comic Zone tá trazendo muita coisa também dele, o pessoal do Figura. Então, o pessoal tá trazendo aí, tá certo? O Cais do Porto, que é da Brenda Maria, que ela ganhou como a artista desenhista revelação, que tem um trabalho também. Eu adoro o trabalho de cores, acho que as cores conversam também muito bem com a composição da história. Também leio porque é muito bonito. E assim, cara, Cais do Porto, cara, quem mora aqui em Fortaleza, sim, né? Eu, pelo menos, tenho muito contato com... Eu trabalho ali perto, tenho muito contato com o pessoal do Cais do Porto. Então, você vê que o ônibus que passa ali, a rua que tem ali, né? Então, eu também indico... essas seriam as minhas indicações, né? E vai sair pela Conrad, né? Sair pela Conrad. Foi muito... Foi, assim, muito bacana, assim. Achei massa isso. Então, meninos, eu queria realmente agradecer vocês por esse bate-papo. É muito legal a gente poder ver que realmente temos um mercado interno muito interessante, um mercado que merece realmente a atenção do público, porque a gente conta boas histórias. Dê credibilidade, confie, dê a oportunidade de consumir os nossos produtos. E eu falo nosso, assim, no sentimento realmente de pertencer, porque eu acho que é muito importante a gente ter o sentimento de eu pertenço a esse tipo de sociedade, seja ela regional nordestina, seja ela brasileira, ou seja ela latina. O sentimento de pertencer eu acho que é o mais importante para a gente começar e dar a cara, realmente dar a cara a tapa para ir atrás desses produtos. Mas, gente, muito obrigado de verdade mesmo por esse bate-papo. Foi incrível ter tantas indicações. É isso. Realmente, obrigado. Valeu, foi muito massa. Valeu, obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Viu? Foi muito massa. Realmente foi bonito, realmente é isso mesmo. Esse bate-papo era para ser mais de 1 hora, que tem muito assunto. Vamos pensar que seria legal para a próxima vez a gente fazer um painel
supimpa sobre isso aí, beleza? Show, Certeza. show. Fica aí o convite. É nóis. Gente, Valeu, é isso, pessoal. obrigado. Valeu, A gente pessoal. continua agora com o estúdio, com o Aragão. E quando a gente voltar, a